Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Rumo Certo. E hoje nós vamos falar sobre gestão jurídica, com foco no uso da tecnologia ou da inteligência artificial. E aí comigo para essa conversa eu recebo o Renato Mandalitti, ele é CEO da Fint, que é uma empresa que trabalha com soluções em tecnologia na área jurídica. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Muito obrigado pelo convite, a toda a direção. É um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, a gente agradece aí a sua disponibilidade de conversar com a gente. Renato, me fale um pouquinho da Fint, da empresa e da sua trajetória também. Bom, eu começo com a minha trajetória, Sebastião. Eu sou advogado, tenho 52 anos, né? Sou casado, tenho 2 filhos, uma menina de 22 e um menino de 18. Só a menina está fazendo direito, o menino está fazendo economia. E eu entrei na faculdade, eu tô contando essa história porque essa história é importante na trajetória e na criação da Fint, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, saí com 21, estudei em Bauru, vim para São Paulo, entrei num grande escritório de advocacia, no escritório de advocacia empresarial, que foi um dos maiores de São Paulo, ainda é um dos escritórios importantes de São Paulo. Lá eu fiquei 18 anos, né? Tive a oportunidade durante esse período de fazer um curso nos Estados Unidos. Eu fiz um MBA em seguros e gerenciamento de risco nos Estados Unidos, e quando voltei, né, eu já trabalhava na área de seguros e na área de contencioso, e aí me tornei sócio do escritório, né? E a partir daí, né, nós começamos a desenvolver no escritório uma linha de negócio voltada para atender clientes que tinham demandas massivas, ou seja, clientes que tinham exposições no judiciário com relação a questões de consumo, em relação a questões trabalhistas, que sempre no Brasil geraram muitos processos judiciais, né? E nós começamos a desenvolver esse segmento no escritório para atender esses clientes que tinham grandes volumes de processos judiciais em suas carteiras. Isso foi mais ou menos no começo dos anos 2000, né, 2003, 2004, e esse segmento nesse escritório que eu estava cresceu muito em função da demanda que os clientes tinham. Então você tinha lá as instituições financeiras, os bancos, as concessionárias de serviços públicos, os varejistas, enfim, empresas que tinham um grande número de funcionários e também uma grande exposição ao mercado de consumo. E aí esse negócio cresceu demais. A gente saiu de 0 processos, né, judiciais desse tipo até 90 mil processos, né? Isso aconteceu num período de 3 anos. E aí o que aconteceu? Isso ficou muito grande, né, para o escritório, que tinha um perfil um pouco diferente, um perfil muito mais empresarial, muito mais societário. E o escritório disse, olha, nós não estamos interessados nesse segmento de negócio. Esse segmento de negócio é um segmento interessante, mas ele traz uma exposição que nós não estamos preparados para ela. E aí o que nós fizemos? Quando eu digo nós, eu e um sócio meu, nós olhamos para esse negócio, na época com 90 mil processos, com um volume grande de advogados. Nós tínhamos então os clientes e os advogados. Nós não tínhamos a infraestrutura necessária ou a estrutura necessária para conduzir esses processos, porque nós víamos nesse negócio uma grande oportunidade. A gente olhava para o Brasil e achava que o Brasil ia se tornar um mercado ainda muito maior de contencioso, por conta dessa exposição trabalhista, por conta da legislação trabalhista e também por conta da legislação consumerista, que sempre foram muito protetivas. Então, geravam grandes números, grandes volumes de processos em todo o Poder Judiciário. E aí o que nós fizemos, Sebastião? A minha família tinha um escritório no interior que se chama Mandalitti Advogados. E o escritório, ele tinha uma infraestrutura e uma estrutura muito boa para isso. Eles tinham lá filiais em todo o Brasil praticamente, tinham quase 40 filiais no Brasil todo, tinham carros, né, veículos para acompanhar os processos judiciais em todo o Brasil, no estado de São Paulo especialmente, também em todo o Brasil. E aí nós nos juntamos com os meus irmãos, né, que na época estavam no Mandalitti Advogados, e fundamos um escritório chamado JBM, né, que foi
Então, o JBM é o resultado da estrutura e da infraestrutura, inclusive de TI, do Mandalite Advogados, com os clientes e os advogados que nós trazíamos desse escritório, né? Aí o JBM, né, isso eu estou mais ou menos em 2008, quando o JBM foi fundado. O JBM rapidamente, já em 2009, já era o maior escritório de advocacia do Brasil em número de advogados. Ao todo, Sebastião, nós tivemos aí próximo de 1.200 advogados no JBM e no Mandalite, basicamente, tá? Então, nós tínhamos uma organização de advocacia muito grande, muito ampla, né? E chegamos a ter aí, batemos já 500 mil processos judiciais em carteira. Então, nós tínhamos uma organização que fazia a gestão massiva de processos, né? E isso exigiu não só investimentos em pessoas, mas também em processos e principalmente em tecnologia, né? E por que tecnologia? Porque naquele ritmo de crescimento que nós nos encontrávamos, se nós a todo aumento de demanda respondêssemos tão somente com a contratação de mais pessoas, nós francamente não teríamos chegado até aqui, nós teríamos quebrado, né? Como dizem por aí, né? Nós teríamos quebrado, porque o crescimento era muito grande, todos eles eram empregados, advogados empregados, e nós precisávamos de tecnologia para aumentar a produtividade dos nossos advogados. A gente começou a investir muito em tecnologia. Paralelamente à tecnologia que nós investimos, porque nós começamos a desenvolver as nossas próprias soluções enquanto escritório de advocacia, nós também tínhamos uma área dentro do Mandalite e do JBM, que era uma área dedicada à execução de diligências, à execução de audiências, de visitas aos fóruns, visitas a cartórios, sobretudo quando os processos eram físicos ainda, Sebastião. Então, só para você ter uma ideia, nós chegamos a fazer, num mês, 15 mil audiências, só do JBM e do Mandalite, né? As visitas aos fóruns, quando os processos eram físicos, chegaram a 170 mil visitas aos fóruns de todo o Brasil por mês. Então, era um volume massivo também de operações, de apoio, de suporte, uma gestão muito complexa dos nossos advogados, dos nossos correspondentes. Na época nós tínhamos 5 mil escritórios correspondentes, hoje nós já temos 13 mil advogados que nos suportam, né, nessa jornada aí por todo o Brasil. Então era uma gestão muito complicada que exigia também tecnologia para que ela fosse executada da maneira mais eficiente possível. Então você vê aqui que dentro do escritório de advocacia nós tínhamos esta gestão, que era a gestão das diligências dos escritórios correspondentes e tudo mais, e tínhamos também a tecnologia. Quando nós... e aí, para dar o gancho para a nossa discussão principal aqui, que é a inteligência artificial, dentro do escritório de advocacia, nós desenvolvemos muitas, como eu disse a você, muitas soluções próprias. E essas soluções envolviam fluxos de trabalho, né? Nós chegamos a adquirir uma empresa que tinha um BPM próprio. Então, BPM é um tipo de software, que é um software que estabelece os fluxos de trabalho. Então, nós desenvolvemos os fluxos, nós investimos muito em automação, em robôs, hoje eles chamam de robôs, né? Robôs de automação. O primeiro robô de automação no mundo jurídico, pelo menos que se tem notícia, nós fizemos em 2010, 2011. E já em 2012, Sebastião, nós já começamos também a investir em inteligência artificial enquanto escritório de advocacia, porque a gente tinha um volume muito grande de dados e a gente precisava saber o que fazer com isso. Então, já enquanto escritório, nós já tínhamos investimentos em fluxos, automação e inteligência artificial. Em 2013, para chegar na Fint, nós olhamos para esses dois negócios, que tecnologia e a área de suporte, né, jurídico, suporte às operações jurídicas. Nós fizemos um spin-off dessas duas áreas, pegamos os ativos, as pessoas, os passivos e tudo que era relacionado a essas duas áreas, tiramos de dentro dos escritórios e criamos uma nova empresa que é a Fint, né? Então a Fint nasceu como resultado do spin-off de duas áreas do Mandalite e do JBM Advogados. Interessante, isso foi interessante.
13, né? Desculpe a resposta longa, mas era preciso contextualizar o nascimento da Fint. Não, e é muito interessante imaginar que no volume de processo, no volume de soluções que vocês buscavam, a tecnologia era fundamental. Não dá para pensar nesse volume todo, nessa demanda toda que vocês tinham sem tecnologia, né? Mas a Fint hoje, ela presta consultoria? O trabalho dela qual é exatamente? Hoje a Fint, ela é uma prestadora de serviços, tá? Ela é basicamente uma prestadora de serviços que usa tecnologia para poder otimizar a prestação desses serviços. Então a Fint é uma empresa voltada para criar soluções para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, sobretudo para dar maior eficiência, maior produtividade a advogados e às operações de back-office dos escritórios e dos departamentos jurídicos. Só que a Fint usa muita tecnologia para melhorar essa eficiência, mas a Fint também usa pessoas, né? Então nós usamos pessoas e tecnologias de um modo associado para ter o melhor resultado. Mas ela não desenvolve softwares, não, né? Ela desenvolve soluções? Desenvolve. Nós desenvolvemos as nossas próprias soluções. Sim, nós temos hoje três tipos de software. Nós temos um software, como eu falei para você, de BPM, que orquestra fluxos, que hoje é um software que cabe para todo mundo tem um fluxo de trabalho que precisa ser sistematizado, né? Para ele poder ser controlado, para ele poder ser medido e melhorado. Nós temos um software de gestão de processos, que é o Xgraco, que é um software bastante interessante, talvez único no mercado, que tem um modelo de gestão por esteiras de trabalho, por times, né? E isso foi a marca registrada do JBM durante muito tempo, né? O desenvolvimento de fluxo de trabalho, de um modelo de trabalho em esteiras, né? No modelo fordista, né? E aí tem uma história interessante sobre isso. E nós temos um terceiro software agora, que é um software que é um orquestrador de fluxos, né? Ele consegue pegar vários times e orquestrar num fluxo de trabalho único. Então você consegue trabalhar com times diferentes, com atividades diferentes que se destinam a criar um resultado final, seja um produto, seja um serviço, seja uma transação, o que quer que seja. Esse software, ele orquestra todos esses fluxos de forma ordenada para que no final você tenha o resultado desejado no tempo esperado. Então, esses são os três softwares que nós temos. Não, maravilha, é entendido e é muito bom saber de toda a trajetória também da Mandalite e das soluções apresentadas aí por você através da Fint. E aí, com toda essa expertise seu aí, com todo o conhecimento, né, com todo esse seu envolvimento com tecnologia, e aí a gente entra no assunto e eu lhe pergunto, quanto é imprescindível hoje em dia se usar da tecnologia e onde entra a inteligência artificial aí nesse processo para que se faça a gestão dos negócios, para se faça a gestão jurídica também dentro das empresas. Mas a gente explanou bastante nesse primeiro bloco, eu pedi para você que você segure um pouquinho, a gente vai voltar nessa conversa, continuar nesse assunto daqui a pouco então, tá bom, Renato? Tá ótimo. Ótimo, eu convido você também para continuar conosco aqui, que a gente vai continuar nessa conversa no próximo bloco. O Rumo Certo volta já já. Muito bem, Rumo Certo está de volta. Nós estamos falando hoje sobre gestão jurídica nas empresas, sobre o uso da inteligência artificial nos processos. E aqui comigo para essa conversa eu tenho o Renato Mandalite, CEO da Fint, que é uma empresa que apresenta soluções em tecnologia para a área jurídica. Renato, vamos continuar na nossa conversa. Você explanou bastante anteriormente aí sobre o trabalho da Fint, sobre a história toda também da Mandalite Advogados, né, da sua experiência, sua expertise na área jurídica. E aí, juntando o jurídico aí com o tecnológico, eu pergunto para você justamente isso, da importância, do quanto é imprescindível hoje se trabalhar com tecnologia, com inteligência artificial, para que os processos sejam mais ágeis, e não só mais ágeis, mais produtivos nas empresas também. E eu lhe pergunto se em todos os níveis de empresa, né? Porque a gente trabalha às vezes com esses processos e a ideia que dá é para grandes corporações ou grandes volumes de processos, no caso jurídico, como você citou aí que a Mandalite e a JBM, né? JBM. Também, isso, tinha no início aí.
Mas isso é viável, é necessário? Como é que você vê hoje o uso da tecnologia para a eficiência das empresas? Olha, Sebastião, eu digo a você que, como nós começamos muito cedo a investir em inteligência artificial e também na tecnologia em si, né? Obviamente que a tecnologia inicial vem em 2012, mas antes disso nós já investimos em automações, em fluxos. Para nós foi essencial, né, e continua sendo essencial o investimento em tecnologia. Por quê? Porque você precisa aumentar a sua produtividade. E eu não estou dizendo aqui que o ser humano, que a pessoa, ela vai ser colocada de fora dessa equação. Não, absolutamente. Mas o ser humano ele precisa aprender a trabalhar com a máquina e trabalhar do modo mais eficiente possível, de maneira a aumentar a sua produtividade. Mas o que você quer dizer com isso, Renato? Eu digo o seguinte: quando nós começamos em 2012 com inteligência artificial e até tivemos o primeiro case jurídico de inteligência artificial no Brasil aplicado a direito, né, aplicado ao mundo jurídico, e isso até acabou virando um case lá de Harvard, nós fomos apresentar na Harvard Law School o nosso robô que conseguiu ler 13.362 decisões em 14 horas, enquanto um grupo de advogados leu e catalogou essas mesmas 13.362 decisões. Um grupo de 25 advogados demorou 45 dias para fazer esse trabalho. A máquina demorou 14 horas de processamento depois de ter sido treinada por 3 dias. Né? Obviamente que essa capacidade de processamento caiu muito hoje, né? Ela é muito mais barata hoje, a capacidade de processamento. Então você consegue fazer isso de forma muito mais rápida. Então este exemplo que eu estou dando para você, Sebastião, ilustra muito bem uma vantagem competitiva que a máquina tem sobre o ser humano. Qual é? Ela consegue fazer muito mais rapidamente, processar dados muito mais rapidamente do que o ser humano consegue. Então, nós nunca vamos conseguir vencer a máquina em algumas atividades. E uma delas é analisar uma quantidade massiva de dados. O ser humano não consegue fazer isso na mesma velocidade que a máquina. Obviamente que a máquina, e aí eu estou falando principalmente de inteligência artificial, quando ela tem essa capacidade de ler documentos, entender, interpretar documentos, ela faz isso numa velocidade muito rápida, coisa que o ser humano sequer pode sonhar em fazer. Mas a máquina, ela não é tão precisa quanto o ser humano. O ser humano consegue distinguir algumas nuances que a máquina não consegue. Muitas vezes a máquina é treinada, mas ela não consegue entender nuances. Então, esse trabalho conjunto entre ser humano e máquina, ele é muito importante para as empresas, para que elas possam aumentar a sua produtividade. Agora, eu digo a você o seguinte: nas atividades rotineiras, repetitivas, é muito provável que a máquina, e quando eu digo máquina, pode ser máquina, realmente equipamento, ou pode ser máquina, pode ser software, ela tenha, sim, uma vantagem competitiva sobre nós, seres humanos. Então, nós não vamos conseguir vencer a máquina quando se trata de fluxos com atividades repetitivas e que envolvam uma quantidade massiva de informações. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas quando nós temos essas informações estruturadas de uma maneira, é natural, é importante que o ser humano entre no processo para poder dar maior assertividade ao resultado que se busca. Tá? Então a máquina, ela não vai ter criatividade, a máquina não vai conseguir pensar como um advogado ainda, né? Então o advogado hoje consegue distinguir certas coisas num documento que a máquina não vai conseguir. Não importa o número de treinamento, não importa o machine learning, né? O aprendizado de máquina que seja necessário para que ela fique melhor, mas ela não vai conseguir substituir, no caso, o advogado em muitas tarefas, tá? Pois é, então, em gestão. Respondendo diretamente a sua pergunta, o uso de tecnologia, ele é importante para aumentar a produtividade. Mas o que acontece hoje, que a gente vê, é que muitas empresas, e às vezes até pequenas empresas, elas querem colocar a tecnologia, mas às vezes não precisam da tecnologia naquele momento. Às vezes é mais caro você investir num processo de tecnologia do que simplesmente usar o ser humano para fazer algumas atividades, né? Porque para desenvolver isso, para treinar a máquina, montar o sistema, criar um sistema de segurança de informação, isso custa dinheiro. Ao passo que se você tiver pessoas executando essa atividade durante um período, até para você entender o processo, é melhor do que você sair já com o processo inteiro, já com máquinas e tudo mais, tá? Então é muito importante avaliar o custo-benefício dessas soluções
para ver se vale a pena investir num sistema que tem automação e inteligência artificial ou se vale a pena começar com pessoas, entender o processo e ir melhorando aos poucos, tá? Esse investimento, a adoção de tecnologia, de inteligência artificial, não está ainda de forma muito democrática, Renato? É viável para todo mundo? Se eu quiser investir nisso enquanto empresa, para que eu tenha segurança mesmo de informação? Como é que a gente está isso hoje no mercado, no Brasil principalmente? As pequenas empresas têm acesso também à inteligência artificial para trabalhar com isso e em conjunto aí com o ser humano, é claro, com as pessoas, com gestão de pessoas. Como é que a gente vê isso hoje no Brasil? Olha, Sebastião, tem duas formas, né? Na verdade até três formas de você começar a implementar soluções de tecnologia na sua empresa, né? Seja ela pequena, média ou grande. Você pode, e que eu recomendo no início, você buscar uma empresa, né, de tecnologia no seu segmento que possa oferecer soluções para o seu negócio, para que você possa começar a entender como é que essas soluções tecnológicas vão interagir com os seus processos internos, especialmente com a sua cultura, como é que isso vai acontecer no início, né? Então, ao invés de você sair contratando pessoas de tecnologia, tecnólogos ou cientistas de dados, que são as pessoas da tecnologia de informação que trabalham com inteligência artificial, é melhor que você contrate de empresas soluções específicas voltadas para os seus processos, para você entender como é que isso vai acontecer. Porque se não der certo, você simplesmente rescinde o contrato. Fala, não deu certo, eu não quero mais o seu serviço. Porque se você partir para contratar pessoas para dentro, para tentar, sendo que você, estou imaginando que o empresário não é do ramo de tecnologia, para você entender o que aquela pessoa está fazendo, para você falar para ela o que ela tem que fazer. Então, você tem que entender a tecnologia e ela tem que entender o seu negócio. Então, são dois conhecimentos que precisam se mesclar no momento que você ainda está testando a tecnologia. Então, não acho que tanto os pequenos quanto os médios empresários, eles deveriam sair contratando pessoas de tecnologia para montar suas próprias soluções, ou seja, as soluções para o seu próprio negócio, no primeiro momento. Eles devem se valer, sim, de empresas que são especialistas no seu segmento para começar a usar soluções específicas para certos processos internos, para ver se funciona e para ver como é que as pessoas na empresa vão interagir com aquela tecnologia, né? E antes de sair por aí contratando gente, porque hoje, Sebastião, infelizmente no Brasil nós temos um déficit de mão de obra de tecnologia. Então, isso já foi pior, agora nós está melhorando um pouco, né? Porque houve um crescimento muito grande, principalmente com a pandemia, de contratações de pessoas de tecnologia de informação. E essas pessoas, os salários cresceram, os benefícios aumentaram, houve uma guerra pela contratação dessas pessoas, né? A contratação desses talentos. E agora essa guerra baixou um pouquinho a temperatura, mas ela ainda existe. Então você vai pagar muito caro hoje para contratar pessoas de fora para colocar dentro de casa, sem saber se a solução que você está pensando vai funcionar ou não, tá? Então, para o nosso público aqui, pequenos e médios empresários, eu recomendo fortemente que eles avaliem inicialmente a contratação de soluções externas, de empresas especialistas no seu negócio, para ver se vai funcionar tanto com relação aos processos internos e especialmente com relação à cultura da empresa, porque às vezes a cultura da empresa precisa ser mudada para que ela seja uma cultura mais aderente ao uso de tecnologia, que as pessoas não sejam refratárias à tecnologia. Pois é, isso eu te pergunto mesmo, qual é a principal demanda que a gente tem hoje, juridicamente, né, com o uso de tecnologia, e que a tecnologia possa ajudar, né? Porque a tecnologia veio para facilitar em tantos processos, mas ao mesmo tempo nos tornou muito vulneráveis em outros, né? Em que a tecnologia pode ajudar e juridicamente quais têm sido as principais demandas em que o empresário deve se preocupar para não ter que correr atrás do prejuízo talvez, mas para que se possa se precaver para evitar problemas jurídicos. E então, onde a gente pode usar aí da tecnologia, da inteligência artificial, para não só facilitar os processos, mas que eles sejam mais eficientes também antes de que uma crise aconteça, talvez. Sim, veja,
E aí eu estou falando mais agora dessas soluções, né? Você está fazendo a pergunta para mim, como é que os empresários podem usar a tecnologia nos seus departamentos jurídicos para se precaver e para reduzir o risco legal, né? O risco jurídico. Muito bem. Nós temos aí, como eu falei, 3 tipos de tecnologia que hoje são utilizadas no mundo jurídico. As primeiras com maior intensidade e a última ainda no início, ainda em fase inicial. Eu diria hoje que é muito importante para os empresários eles terem um departamento jurídico proativo, um departamento jurídico que consiga ter domínio sobre todos os processos que estão sob a gestão do jurídico. O que você quer dizer com isso, Renato? Primeiro, tem que ter um bom sistema de gerenciamento de processos. Tá? Então, o empresário, o departamento jurídico das empresas, tem que ter um bom sistema, eles chamam de ERP, né? Um bom sistema de gestão de processos jurídicos, de processos judiciais. Por quê? Para ter controle de todos os processos que existem contra a empresa ou a favor da empresa, que a empresa é parte, e saber exatamente como esses processos estão sendo conduzidos ou pelo jurídico interno ou pelos escritórios de advocacia que são contratados, pelos advogados externos que são contratados. Então, o primeiro passo é ter um sistema de gestão de processos. Depois disso, você precisa ter fluxos de trabalho muito bem definidos, ou seja, as atividades precisam estar muito bem definidas dentro do sistema de gestão de processos, para que o prazo, por exemplo, o advogado hoje trabalha muito com prazo. Então, o advogado, ele receba o prazo no momento correto e esse prazo possa ser monitorado para que a atividade seja cumprida no prazo que foi estipulado pelo juiz. E hoje nós temos sistemas que fazem esse controle automático do prazo, né? Então, sistemas com fluxos de atividades bem definidas é muito importante. Então, aí vem essa segunda ferramenta, que é a ferramenta de workflow. Então, você tem muitos processos internos, muitas atividades que podem e devem ser sistematizadas através de workflow. E esse workflow, ele monitora, ele controla o tempo e o modo de execução de todas as atividades. Então, a gente costuma dizer, no mundo jurídico, advogado não pode perder prazo. E o sistema de workflow é fundamental para isso, tá? Outra coisa, automação, né? Muitas atividades internas, elas podem e devem ser automatizadas. Por exemplo, hoje nós temos uma automação que ela vai em todos os robôs dos tribunais de todo o Brasil, e nós temos muitos sistemas do Poder Judiciário, sistemas de gestão de processo eletrônico diferentes. Então, dependendo do tipo de classificação, você tem mais de 70, alguns até mais de 100 sistemas diferentes dentro do Poder Judiciário brasileiro. Então, não adianta você ter um robô que faz tudo, não. Você precisa ter dezenas de robôs para que eles falem com esses sistemas e vão buscar essas informações. Então, hoje, por exemplo, tem um robô que ele entra em todos os sistemas e consegue capturar, coletar as ações judiciais novas. Então, as ações que são propostas contra as empresas conseguem ter acesso a essas ações antes mesmo de o Poder Judiciário citar as empresas. Então, elas conseguem ganhar tempo nesse processo. Então, isso é importante, você ganha tempo. Fala, mas por que você quer ganhar tempo? Porque capturando essa demanda, essa ação judicial, já com os documentos, já é possível você passar pelo workflow e mandar para o seu jurídico interno, mandar para o seu escritório de advocacia, para que ele já comece a analisar os documentos e possa fazer uma defesa melhor do que ele poderia fazer num prazo menor. Então, você ganha tempo para poder processar esse fluxo e ganhar qualidade no documento jurídico que vai ser preparado. Então, a automação também, né, é importante. Outra coisa que é importante para os escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia têm, ainda na linha de automação, que fazer a alimentação dos sistemas de controle de processos dos clientes. Então, o escritório de advocacia recebe a informação, ele tem, por contrato, a obrigação de alimentar o sistema dos clientes. Ele vai colocar pessoas para fazer isso? Não, nós tínhamos pessoas que faziam isso. Essas pessoas hoje estão fazendo outra coisa. Por quê? Porque nós colocamos automação para fazer isso. Lembra que eu disse a você que as atividades repetitivas normalmente são
inicialmente realizadas por pessoas e depois são substituídas pelas máquinas. Então, os robôs vão lá, pegam a informação do seu sistema e colocam as informações nos sistemas de gestão processual dos clientes. Então, essa é uma outra ferramenta que tanto os departamentos jurídicos quanto os escritórios de advocacia precisam ter para trabalhar melhor e trabalhar de maneira mais eficiente e menos custosa. E, por fim, a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela é importante para você estruturar dados, né? O que você quer dizer com isso, Renato? Vamos lá. Tem dados estruturados. O que são dados estruturados? Dados estruturados são aqueles dados que estão dentro daqueles campos, né? Você tem aqueles formulários, então tem RG, CPF, nome, endereço. Esse é um exemplo, esse é um formulário que é um exemplo de onde o dado está estruturado, né? Mas quando o dado não está estruturado? Numa decisão judicial, por exemplo. O juiz vai escrevendo, e ele vai colocando ali fundamentos da decisão e a própria decisão que não estão identificados num campo, não estão identificados numa célula de uma planilha Excel. Então, esses são documentos que contêm dados não estruturados. E aí você precisa da inteligência artificial para estruturar esses dados. Para quê? Para colocar em planilha, para você poder gerenciar melhor os argumentos que são vencedores nas suas teses, os argumentos que os juízes estão usando para julgar ações contra a sua empresa, contra o seu cliente. E aí você tem o auxílio da inteligência artificial para poder estruturar esses dados, tá? E finalmente, Sebastião, o Sebastião vai falar, Renato, toda pergunta que eu faço para ele fica dando resposta longa, né? Mas é que, daí é uma resposta do processo, né? Por fim, você pode usar a inteligência artificial para fazer a predição, atividade preditiva. Mas o que isso quer dizer, Renato? Quer dizer o seguinte, a máquina, usando esse volume de dados que já foi estruturado, ela pode entender o comportamento dessas ações, entender, por exemplo, como um determinado juiz julga uma causa que é repetitiva, né, que tem várias decisões a respeito, e ele consegue prever o futuro. Falar, com base nesse passado aqui, eu consigo prever que as demandas terão uma chance de ganho ou de perda de X% se cair com esse juiz. Então aí você vê que a gente está partindo das atividades que usam tecnologias mais simples até as mais sofisticadas. E isso depende do nível de maturidade de cada empresa para que ela possa utilizar essa ou outra tecnologia. Meu caro, vou precisar de um outro programa para a gente explanar muito mais do seu conhecimento aí. Agradeço muito por hoje, tem muita informação, tem muito conhecimento. Obrigado mesmo pela sua participação aqui. Desculpe, mas a gente precisa encerrar esse Rumo Certo de hoje por aqui, viu, Renato? Tá. Um abraço grande para você. Tá bom, eu peço desculpas aí pela resposta, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho o uso da tecnologia no mundo jurídico. Claro, e como. Necessária a explanação, sim. Muitíssimo obrigado, volte sempre. A porta está sempre aberta aqui para você, viu? Um abraço grande. Muito obrigado, Sebastião. Um abraço a todos. Muito bem, um abraço a você também que acompanhou com a gente o Rumo Certo até agora. Eu volto no próximo programa. Até mais.